Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do Site Digital. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um ponto extremamente importante da geografia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão energética. Para ser mais específico um pouco, nós vamos ver então um pouquinho dessa questão energética brasileira no que diz respeito à sua matriz energética. Matriz energética, como a gente bem sabe, não é nada mais, nada menos que o conjunto das diferentes fontes de energia que elas são utilizadas e como elas são produzidas e assim por diante. A análise de todos esses elementos, números, dados, gráficos, é justamente essa parte de estudo aí da composição da matriz energética, né? Nós sabemos que essa matriz energética, ela é um elemento, por assim dizer, extremamente importante para nós compreendermos aí as diferentes realidades dos diferentes momentos. O que eu quero dizer com isso, afinal de contas, né? A gente sabe muito bem que hoje, se nós fizermos uma leve análise aí dessa composição da matriz energética de diferentes países, nós acabamos percebendo que ocorre o quê? Ocorre alguma coisa mais ou menos assim. Cada país trata de formatar a sua matriz energética conforme justamente aqueles elementos que mais favoreçam a produção, o consumo e assim por diante. Então, o que nós acabamos percebendo é que o que for mais viável para um determinado país, essa vai ser a sua opção. Porque a gente sabe também muito bem que lá na frente, essa matriz energética, ela vai ser um elemento definidor que vai ter uma influência muito grande na própria economia, na própria sociedade de um país. Mas a nossa preocupação hoje aqui é a gente compreender um pouquinho melhor como se dá essa configuração da matriz energética brasileira. Sabemos que hoje o petróleo, principalmente devido à gigantesca frota de automóveis, caminhões e ônibus que existem no Brasil aí, ele trata de ser um dos elementos que mais chama atenção, uma das fontes de energia que vai ter a maior participação na composição da nossa matriz energética, correto? Bom, nós sabemos também que esse petróleo aí, ele vem encontrando os seus substitutos, como é o caso do etanol para nós. Mas ainda nós não conseguimos diminuir significativamente essa nossa dependência do petróleo. Até aí tudo bem. Então, petróleo é uma grande marca da nossa matriz energética. Bom, uma outra grande marca que nós encontramos na matriz energética brasileira, ela vai dizer respeito à eletricidade. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer assim, que ao lado do petróleo, a eletricidade aí também ela aparece com forte destaque na formação da nossa matriz. E a eletricidade, a gente tem que lembrar uma coisa sempre dela. Existe uma diversidade muito grande de formas de produção dessa eletricidade, né? Você tem aquelas formas, por exemplo, que quando a gente vai fazer uma análise em termos ambientais, elas são maravilhosas. É a energia solar, impacto baixíssimo, né? É a energia eólica, por exemplo, também, né, maravilhosa. Você tem, por exemplo, as hidrelétricas, que ela já tem um impacto um pouco maior. Ainda você tem a produção de eletricidade que traz impactos gigantescos se comparados com esses que eu acabei de falar para você. Ao que é que eu estou me referindo? Me referindo, por exemplo, à produção de energia elétrica a partir de minerais atômicos. Não que traga tanto impacto assim, mas o risco, como a gente bem sabe, que não domina uma boa tecnologia, uma tecnologia de ponta para isso, são riscos grandes, são riscos muito significativos, né? E daí nós temos as chamadas termoelétricas. O que acontece com as nossas termoelétricas aí? Produção da energia elétrica a partir da onde? A partir de energia térmica.
Bom, então você vai ter que queimar alguma coisa para produzir energia elétrica. O que é que você vai ter que queimar, por exemplo? Petróleo, óleo diesel, gás natural, carvão mineral, né? Em alguns casos até bagaço, biomassa, bagaço de cana e assim por diante, é viável, né? Então você perceba que quando a gente vai fazer essa análise da chamada matriz energética só voltada para a eletricidade, tem que tomar um cuidado também, um cuidado muito grande. Por quê? Porque a eletricidade ela acaba apresentando uma diversidade gigantesca de formas de produção. E é isso que a gente vai aproveitar para dar uma olhadinha no nosso encontro de hoje, como é que isso funciona aqui no Brasil. Então vamos lá, ó. Esse aqui é um gráfico que nós temos apenas da matriz elétrica brasileira em 2017, não se preocupe, que ainda isso é muito válido até os dias de hoje, tá? Olha lá, ó, quando você analisa esse gráfico, a primeira coisa que salta aos olhos é a participação da energia hidráulica. 65,2% de toda a energia elétrica que é consumida no Brasil, ela vai ser essa energia elétrica com base em fonte hidráulica, né? Apesar que você pode ver ali na base do nosso gráfico, também se quiser conferir isso melhor, essa imagem foi tirada lá do seu material didático. O que é que você acaba encontrando ali então? Você acaba encontrando que uma parcela muito pequena dessa energia, ela é o quê? Ela é importada. Da onde que nós importamos energia? Por exemplo, do Paraguai. O Paraguai é um sócio brasileiro na chamada hidrelétrica de Itaipu, que é uma binacional. Como eles são nossos sócios, eles têm direito a 50% da energia. Só que o Paraguai não consome tudo isso, então o excedente que sobra, eles repassam para a gente, né? Importamos, por exemplo, eletricidade também da Venezuela, né? Nossas redes de transmissão não chegam até a fronteira da Venezuela. Então, algumas regiões nessa fronteira aí, elas precisam do quê? Precisam principalmente em Roraima aí, compra lá um pouquinho de eletricidade da Venezuela, não tem problema nenhum. Então, quando nós damos uma olhadinha e vemos que na nossa matriz energética, 65%, quase 2/3 de toda a energia que nós produzimos, ela é de fonte hidráulica, isso é extremamente positivo, né? Por quê? Porque a maior parte disso é produzida no Brasil. E além da maior parte disso ser produzida no Brasil, nós acabamos encontrando aí também que um outro detalhe importante é o baixo impacto ambiental que nós temos disso. A gente sabe, a eletricidade na hora de produzir, na hora de consumir, o impacto é baixíssimo. O grande impacto está na hora da construção das hidrelétricas, tá certo? Então, por esse lado, o Brasil apresenta um quadro muito positivo. E daí nós temos outras formas de produção. Gás natural, com um pouco mais de 10%, nas nossas termoelétricas, principalmente aquele gás natural que vem lá da Bolívia. O que é que nós encontramos aí? Presença também da biomassa, né? O que nós encontramos? Bagaço de cana em grande quantidade, é aproveitado nas usinas aí para a produção dessa eletricidade. Então, dessa forma, o que é que nós acabamos percebendo? Quando nós fazemos uma análise apenas e exclusivamente dessa chamada estrutura da matriz energética brasileira, a eletricidade, devido a esse fato de nós termos uma forte participação da fonte hidráulica, não tenha dúvida, isso é um ponto muito positivo para nós brasileiros. Tudo bem? Tudo legal? Tranquilo dar uma olhadinha nisso aí? Então tá bom. Um grande abraço para você.